A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, obreiros, pastores, membros, de um modo geral, novos convertidos. Na paz do Senhor, igreja. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aos seus amigos ouvintes da palavra de Deus. Não sei a hora que você vai ouvir, mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para nós. Hoje é dia 13 de setembro de 2025. O dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus. Amados, a situação do país está triste, mas a culpa é do ser humano. Deus nunca erra. Deus está tratando com a nação e nós, os evangélicos, somos culpados. Amados e queridos irmãos, vamos deixar de politicagem. Você já imaginou se um terço do 10 homens, 10 crentes, 10 pessoas e 30% crentes é crente, 3 homens de Deus ou 3 mulheres de Deus orando, clamando a Deus em favor dos 7 que não convém, não serve, não ama Deus. Eu tenho certeza que no prazo de um ano, pelo menos 2 desses 7 são salvos. Aí, o ano que vem, nós vamos ser 5, orando para um por um. No final do ano que vem, pelo menos mais 2 são salvos. 2 anos já é 30% perdido e 70% salvo. Terceiro ano, 7 orando por 3. Que seja 2 salvos. No quarto ano, os 10 estarão servindo a Deus. Se a igreja do Senhor Jesus Cristo fosse em oração, uma só voz, um só clamor, santidade, há muito que a nação do Brasil teria pelo menos 55% da população salva, louvando o nome do Senhor, entregando essa nação nas mãos do Senhor. 55% dos homens e mulheres salvos deveria acontecer por Deus, um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, que Deus entregasse essa nação nas mãos dela. E Deus levantava por sabedoria do Espírito ministros para ajudar na governação. Vamos entrar na palavra de um homem de Deus que tornou-se governador. Ele não candidatou a nada. E eu quero dizer aos meus amados pastores e amigos políticos, se vocês gostariam de ser como esse jovem para se tornar um governador. Gênesis 41, versículo 7. Conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Pois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão juizado e sábio como tu. Antigo Testamento 7, 38 e 39. Agora eu vou falar para vocês no livro de Atos dos Apóstolos 7, versículo 10. E livrou a todos
todas as suas tribulações. Ele deu graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Oremos a Deus. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e amado, Deus bendito e glorioso, Deus onipotente, Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. O Senhor é poderoso, Pai amado. O Senhor é poderoso, Pai querido. Ó Deus santo e amado. O Senhor é maravilhoso, Pai amado e querido. O Espírito Santo coloca a palavra no meu coração, nos meus lábios, e que essa palavra entre no coração do ser humano, em o nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, crentes, pastores e obreiros, Igreja do Senhor Jesus Cristo, políticos, juízes, presidentes, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, Senado, nada acontece senão pela permissão de Deus. Veja que aqui temos um jovem vendido pelos irmãos. Quantos irmãos têm vendido aqueles que não faz a sua vontade, que não entra no seu pensamento, no seu... Você sabe que na igreja tem muitos crentes encostados, pastores ignorados, porque não fala a palavra dos pastores, e sim a de Deus. Os irmãos de José era a mesma coisa. Era revoltado porque ele falava a palavra que ouvia de Deus. Era sincero, íntegro, sofria desde a sua casa. Foi vendido para o Egito. Foi ser escravo. Foi acusado de ter atentado contra a mulher de Potifar, sem nunca fazer. Não tem importância que o homem seja acusado por alguma coisa que ele tem certeza na alma e no coração que ele não fez. Ele paga como foi determinado pelo homem, mas ele sabe que não fez. Era para ser morto, mas Deus poupou a vida. Deus está preparando o coração de José, porque lá na frente Deus vai trazer uma grande fome em toda a terra. Oxalá, se tivesse algum Josés aqui, oxalá que se tivesse dentro da igreja brasileira alguns Daniel, alguns Sadraque, Mesaque e Abednego. Oxalá que tivesse algum José nesta batalha de quando começou a entrar o início da ditadura, do desconcerto no país, mais ou menos no meio, antes de terminar o militarismo. Os senhores sabem que esse país enfrentava lutas, greve e mais greve, desmando. Quantos enfermos, quantos machucados, quantos morreram na mão da polícia por causa de guerra. Será que já tínhamos a igreja? Se nós, a igreja, estivéssemos orando, entregando essa nação nas mãos do Senhor, como José orava e entregava a nação de Israel, a casa do seu pai, nas mãos do Senhor. O Senhor não tinha preparado uma hora, não, mas a igreja determinou no seu pensamento que esse presidente que ora é presidente não pode ser presidente. Ia desmontar a igreja e fazer das igrejas
supermercado, fala para vocês e fala para mim que isso nunca saiu das Assembleias de Deus, aonde eu fazia parte e faço parte até hoje. O ensinamento dos pastores, em vez de colocar a igreja e eles para orar em favor da nação, em favor dos governantes, para que Deus cuidasse dessa nação, eles ficou por muito tempo lutando para o povo não votar neste partido. Lembra que tivemos um desmando de um presidente que foi tirado. Foi colocado lá pela igreja, porque tinha eles dois, mas esse não podia entrar. Igreja, e nada acontece se Deus não permitir. E Deus permitiu que os pastores se corrompessem, porque Satanás, os senhores pregam, mas não entende o que está ensinando. Ele está em derredor, não é do jovem, da criança, do membro, de mim que não tenho. Que sou eu perante os juízes que acabaram de dar um julgamento? Eles nem sabem que eu existo. Sou um velho. Mas os senhores que andam na mídia afrontando, porque são homens, conhecem tudo, mas não conhecem o dono da casa, da igreja, do mundo, aquele que tem poder para tirar o fogo da vida. Está entendendo? Os senhores, Satanás sabia que os senhores eram avarentos, os senhores eram corruptos. E de repente o presidente que ora é presidente, ele resolveu abraçar esses senhores, que chamados-se homens de Deus, voltaram-se para dentro. A palavra de Deus, pastores, igreja, está registrado em São Mateus 5, 37, 35. O dizer do crente é sim, sim, e não, não. E o que passa disso é procedências malignas. Se os senhores falaram mal do político da época para ser presidente, de repente os senhores apoiou, usou a igreja e determinou que esse era o homem para ser presidente, quando os senhores entraram no palácio com ele. Está entendendo? Será, oxalá, Deus falou com os senhores que o presidente que ora foi julgado. Foi Deus quem colocou no Brasil, ou os senhores persuadiu o povo e entrou e fingindo profetizaram que Deus não falou para o presidente. O presidente da época era um homem. Será que ele se converteu a Jesus Cristo ou ele usou-se da igreja ou da palavra para galardoar? Olha a situação do Brasil. Aonde está o José agora? Vem uma fome na terra do Egito. Deus revela para o rei. Lá no Egito, na masmorra, tem um jovem que desde a sua adolescência estava preso, acusado. Imagina o sofrimento que José deveria ter passado e que estava passando ainda. Agora já estava com cerca de 30 anos. Deus revela. E Deus, antes de revelar para o rei, ele envia para a masmorra o copeiro e o padeiro real. Lá Deus dá um sonho para ambos.
E lá Deus usa José para dar o discernimento. Se não for assim, não teria como o rei ficar sabendo o que José fez lá na masmorra. Mas um dos moços morreu, mataram. O rei tirou a vida. O outro recebeu o perdão. Mas depois que todos os sábios, feiticeiros do Egito se apresentaram diante do rei, ninguém pôde dar interpretação. Esse moço lembrou dos seus pecados e falou com o rei. E o rei, perguntando o nome do moço, mandou buscar. Agora Deus deu a José uma interpretação, porque Deus preparou para José uma cadeira de honra, preocupado não com José, porque do profeta cuida Deus. Deus estava preocupado com a nação de Israel, a qual tinha vendido a José como escravo. Permissão de Deus. Eu quero vos perguntar, senhores, que estiveram sentados nos palácios, trocando ideias com os ministros e presidentes e deputados. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus estaria com os senhores ali? Quantas mentiras, quantas coisas encobertas que vocês falavam ali. Porventura Deus não conhece os vossos corações e os meus? Por isso, vocês não tiveram a revelação. Ainda que Deus o falasse, o que iria acontecer, o próprio Deus endureceu os vossos corações, para que vocês pagassem agora, com a vergonha, com o escândalo, porque brincaram com a palavra de Deus, brincaram-se de homem de Deus, e eu estou falando como um homem de Deus. Se os senhores, que são grandes, acharem-se errado, conversa e pergunta para o Criador, o meu Deus, e o vosso Deus, ao qual os senhores tenham desonrado com as vossas politicagens, colocando homens adúlteros em cima do altar, abraçando e dizendo, este é o homem para a nação. A igreja agora vai passar pelo vale de humilhação por causa do feito dos homens que se diziam ser homens de Deus. Que a igreja não é inculpável, porque receberam o Espírito Santo, receberam a palavra de Deus, mas deram mais crédito à palavra vazia de homens chamados de bispos, chamados de apóstolos, chamados menos do que crente. Meus amados irmãos, se a igreja quiser passar por esse deserto que a nação brasileira está mergulhado, tem que deixar do oba-oba, tem que deixar do Deus falou e voltar-se para falar com Deus, apresentar ao Senhor os nossos pecados.
do ser humano, do pastor ao membro. Todos têm culpa, porque se o meu pastor se desviar, eu não devo desviar por causa dele. Eu tenho que orar por ele, porque quem comprou a minha alma foi o mesmo que comprou a alma dele. A importância que eu tenho para Deus não é a mesma do que é dele, porque ele é muito mais conhecido. E por intermédio da acessão do meu pastor, muitas pessoas podem chegar a Cristo. Mas por intermédio de uma queda do meu pastor, muitas pessoas podem se escandalizar, porque Satanás ele está sempre em derredor, procurando oportunidade para que possa nos atingir. Meus amados irmãos, últimos dias também eu estou preocupado com a igreja, preocupado com as almas, preocupado com a nação brasileira. A igreja não foi chamada para fazer parte da politicagem. Eu, como crente, eu tenho que obedecer às ordens do país, fazer a minha parte, sem fazer parte da política. Eu não posso e não devo escolher o governo para a nação. O governo da igreja é Jesus Cristo. Se nós temos um governo que nos sacia de tudo que nós precisamos, nós temos que pedir a esse governo que ele seja governo de toda a nação do Brasil. Quando tem as guerras lá fora, nós temos um exército que pode neutralizar as armas de guerra. Se nós, a igreja na face da terra, em vez de fazer politicagem, dobrarmos o joelho, reconhecer o pecado da humanidade, nós, humanos, e pedir a misericórdia ao governo dos céus. Ele envia anjos de paz para acalmar as guerrilhas. Mas nós fazemos parte de um povo que dá razão para um e para o outro, sem entender que nós não temos razões. Nós somos servos. Os servos obedecem à palavra dos senhores, porque a nossa pátria não é aqui, é na glória. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, se quer suportar a zanglúria, vamos voltar-se para os pés de Jesus Cristo. Jesus Cristo está bem na frente, com as mãos estendidas, com o coração aberto e com os ouvidos atentos às nossas orações. Vamos deixar de politicagem, vamos deixar de vaidade, de mentiras, meus irmãos, minhas irmãs. Você já imaginou? Deixa de fazer parte de dar crédito, optáculo, ou de julgar a quem julgou, quem está sendo julgado. Põe-te na presença do Senhor Jesus Cristo. Eu entendo e sei que o meu Deus, Ele é poderoso para tirar a vida de um homem e de uma nação. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio.
senão que todos sejam salvos. Será que a igreja, os pastores, estão orando pelo nosso Congresso, pelo presidente, pelos juízes que julgaram o ex-presidente, pelo ex-presidente que foi julgado e condenado? Será que está orando para que Deus entre no coração desses homens, dessas mulheres e as salve? Ou você quer que eles morram porque cometeu injustiça? Será que cometeu maior injustiça do que o exército romano quando crucificaram a Jesus Cristo? E quantas palavras de morte Jesus Cristo lançou sobre aquele povo? Se não, palavra de perdão. Pai, perdoa, pois não sabe o que faz. Se eu sou um homem de Deus, está doendo na carne o que estão falando contra mim. Mas Deus conhece o meu coração. Sabe que eu posso ter errado, mas eu não fiz de propósito. Não é a minha índole. E eu estou pagando como um marginal. Estou preso como alguém que cometeu um delito, ainda que não cometi. Eu devo orar a Deus, que perdoa e salva esse homem e essa mulher. Porque um homem que agora mesmo está me chicoteando, sendo perdoado e sendo salvo, ele volta, me abraça e passa a curar a chicotada que ele me deu, vai limpar o sangue. Foi assim que o carcereiro fez com o grande apóstolo São Paulo. Após Cristo salvar por intermédio das palavras de quem ele o açoitava, ele foi salvo e batizado, ele e a família, e limpou os vergões, o sangue no corpo de Pedro, de Paulo e de Barnabé. Meus amados e queridos irmãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, se nós tivermos que morrer, tivermos que ser preso, que seja inocentemente, não é com palavras, não é com afrontas. Tudo pode acontecer. Pode ter exagero. Eu quero vos dizer, meu irmão, por que os quebra-quebra lá na esplanada? Aonde estava ou deveria estar uma mulher crente, se não orando? E por que estava lá fazendo arruaça? É permissão de Deus que a pessoa pague pelo seu erro. Se eu estiver no meio do povo, fazendo passeata, falando contra o presidente ou contra a sua autoridade, se o policiamento da cidade receber ordem para prender ou espancar, para dispersar esse povo, e eu for atendido, for hospitalizado, for preso, a culpa é minha, porque Deus não me chamou para fazer agitação. Se Deus me chamou, foi para interceder. E a intercessão é feita no joelho, na meditação da palavra. A igreja tem que saber que nas mãos da igreja tem uma arma que é muito mais poderosa do que metralhadoras,
do que rifle, do que arma nuclear. É a palavra de Deus. Operando Deus, quem impedirá? Por que não está operando? Porque nós estamos voltados. O que é o que eu estou pensando dos juízes? Eu posso não falar, mas Deus conhece o meu coração. O que eu estou pensando do presidente? Eu posso não falar por medo, mas o meu coração, Deus conhece. O que eu estou pensando do ex-presidente? Deus o conhece. Tenho mágoa no meu coração contra aqueles que a julgou. O presidente que eu amo, Deus a ama, tanto um como o outro. Ele quer que eu ame o juiz que a julgou e aqueles que foram julgados. E dizer para ambos que Jesus Cristo ama, se eles aceitarem Jesus Cristo, será salvo. Deus está dando oportunidade para que não pereça num lago de fogo. Se eu amo, eu devo dizer para o presidente, deputados, senadores, juízes, condenados e quem condenou. Jesus Cristo a ama todos igual. Aceitam a Jesus Cristo. Seja manso e humilde, porque herdarão a terra prometida. Entrarão no reino de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. E toda angústia com a sabedoria de Deus será tirada de cada um. O homem de Deus, visto Faraó, que as palavras dele é agradável a Faraó e aos todos os oficiais, disse Faraó aos seus discípulos, seus oficiais, acharíamos, não foi só ele, todos eles, acharíamos nós, porventura, homem como esse, em quem há o Espírito de Deus? Ele fez uma pergunta ao rei, acharíamos um homem como esse, que existe nele o Espírito de Deus? Meus amados e queridos irmãos e irmãs, meus amigos e amigas, eu vos amo em Cristo Jesus, políticos desta nação, eu vos amo, as nações circunvizinhas, é ser humano como a mim, com direito de vida eterna, como eu, pela misericórdia de Deus tenho alcançado. Eu não teria prazer de entrar pelas portas e não ver os nossos presidentes e juízes ser ouvido, ser chamado, entra pela porta. Por isso eu apresento o evangelho de amor, o evangelho que salva. Não é uma placa de igreja. Eu estou vos apresentando a Jesus Cristo, que pelo Espírito Santo muda o coração do homem. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que matava não mata mais. Aquele que perseguia não persegue mais. Aquele que era humilde continua sendo humilde e exaltado perante o Senhor. Meus amigos,
Meus irmãos e irmãs, nação brasileira, Jesus Cristo está triste conosco. Deus fez o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, para adorar e glorificar o nome dele. Deus tem prazer na nossa amizade. Como nós estamos fazendo, matando um ao outro, se Deus quer a vida. Deus te ama. Nação brasileira, Jesus Cristo nos ama. Presidente, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, Senado, juiz da corte. Deus vos ama e quer te dar uma estadia maior do que esta. É só você voltar-se para Cristo. O perdão de Deus está nas mãos dele para todos nós. Você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, pode dizer, pastor. E você pode oferecer isso? Eu posso, porque o Senhor Jesus Cristo, o meu Salvador, ele ordenou ide, pregai o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. Ele livrou a todos das suas tribulações. Ele deu graça e sabedoria ante o faraó, rei do Egito, que constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Ele não candidatou a ser governador, meus irmãos. Foi o rei quem colocou que governasse o Egito e toda a casa do rei. Foi obra de Deus. Eu pergunto você, meu irmão, que tem desejo de sentar na cadeira presidencial. Você perguntou para Deus se Deus tem um plano com você na cadeira presidencial para resolver o problema do país? Tem que ser a mão de Deus. Quando você entra e senta na cadeira e olhar para trás, no seu íntimo, você sabe que você fez sujeira para chegar até ali. Falou mal de alguém, tirou alguém da sua frente, mentiu. Como pode ser um trono que vai abençoar? Mas quando o rei coloca, ele sonda o coração. Ele sabe que o coração da pessoa está voltado para o bem da nação. Deus, ele tem algo a fazer com a igreja. E Deus pensa no bem da igreja. Mas será quem são os Josés da igreja? Que renuncia a sua juventude, renuncia a sua vida por causa da igreja. A igreja é 30% da sociedade do país. Vamos voltar aos pés de Jesus Cristo, orar por esta nação, jejuar por esta nação, entregar o país nas mãos de Jesus. Ele vai governar os corações dos presidentes, governadores, senados, e vai abençoar a igreja. Por intermédio da bênção da igreja, essa nação será uma nação cheia do poder de Deus.
e Deus operará as maravilhas. Curarás os enfermos, tirarás as pragas da terra, se a igreja se converter. Mas tudo isso depende da igreja. E Jesus Cristo cobra de nós. E eu estou transmitindo para a igreja, para pastores, políticos, que converta-se e volta-se para Cristo. No momento de dor, de angústia, é no joelho, no clamor, é na súplica que chegamos ao coração de Deus. Esqueceram da nação de Israel, quando não aguentou mais, juntou-se aqueles centenas de escravos, mais de 6.000 homens, e o clamor foi tão grande que foi aos céus. E Deus imediatamente foi buscar Moisés lá em Midian. Ordenou que viesse tirar o povo. É na oração, no clamor, na súplica que Deus faz presente. Igreja de Jesus, vamos voltar para o passo da oração. Jejum, coração aquebrantado, sem estender o dedo, sem julgar, sem ódio, sem contenda, uma vida de santidade, porque senão vai morrer e a igreja vai descer, porque nos céus não entra contenda, nem divisão, nem mentira, nem adultério, nada. Vamos se arrepender dos nossos pecados. Vamos orar pelo presidente, por essa nação e pedir a Deus a sua misericórdia. Estarei orando e Jesus estará entrando nos corações. Querido Deus e bondoso Pai, aonde tiver um pastor político, um crente político, visite ele agora pelo poder do Espírito Santo. Aonde tiver um pastor ou um crente rancoroso por causa do julgamento que isso aconteceu no país, entra no coração e a perdoa. Aonde tiver um crente desviado, levanta ele para pôr no chão de joelho para orar por esta nação. Deus querido, aonde tiver um exaltado, abate ele para que ele seja humilde como foi Paulo. Pai querido, abençoa a igreja. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa essa nação. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Contudo, meu Pai, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Que Deus abençoe a igreja e a família em nome de Jesus. Amém.